Essa história gira em torno de um garoto do ensino médio chamado Ryota. O cara tava com o coração na mão, meio perdido. Ele ficou quieto quando uma Kenga japonesa sem roupa sentou do lado dele e tocou no pequeno guerreiro do Ryota. A mina sussurrou pra ele, que ainda tava mudo, que não precisava ficar nessa bad, pensando demais, que é super normal as pessoas se pegarem só pra curtir o momento e se sentir bem. Ryota até entendeu que esse tipo de pensamento já tinha passado pela cabeça dele, mas mesmo assim, o peito pesava. Sério, ele nem sabia direito o que estava segurando ele. A garota continuava tentando fazer o Ryota relaxar. Agora eu tô a fim de relaxar. Como assim? Não entendi. Ela sabia que, quando ele estava no ápice, ele só deixava rolar, como se nada importasse. Ela ainda jogou um papo tipo, é como descarregar num lencinho, só que com uma parceira é bem melhor. Ryota começou a balançar. No fundo, o que a mina dizia fazia sentido, e o resto parecia não importar. O ponto de virada na vida do Ryota começou quando, do nada, a namorada dele terminou tudo. A namorada, uma menina simples e linda chamada Senhorita V, era o xodó dele. Ryota estava bem feliz com o namoro, mas essa felicidade foi arrancada de uma hora para outra. A senhorita V chamou ele pro terraço da escola e soltou que queria terminar. Ryota ficou perdido, sem entender o porquê ou o que ele tinha feito de errado. Ele quis saber na lata, perguntando direto pra ela. Mas a senhorita V recuou, fazendo um gesto de defesa, como se tivesse com medo. Ela sempre ficava assustada quando um cara levantava a voz. Ryota insistiu, querendo entender por que ela estava terminando, já que parecia que estava tudo de boa entre eles. A senhorita V até confirmou que ainda amava o Ryota, o que deixou ele ainda mais confuso com a atitude dela. Ryota não queria largar mão da senhorita V e prometeu consertar o que estava quebrado, até pediu desculpas caso tivesse feito algo que ela não curtiu sem perceber. Mas a senhorita V entrou em pânico, principalmente quando ele se aproximou. Ela gritou para ele não chegar perto. Ela estava decidida a terminar, disse que não dava para continuar o namoro. Não era por causa do Ryota, mas porque ela simplesmente não lidava bem com homens. A senhorita V tinha um medo. Não aguentava ser tocada, especialmente por homens. Ryota então perguntou por que ela ficou com ele esse tempo todo. No começo, ela achava que o Ryota era diferente dos outros caras. Mas quando ele virou namorado dela, ele ficou meio intenso. A gota d'água foi quando o Ryota, sem querer, a empurrou numa roda gigante. Ele lembrava do ocorrido, mas jura que foi um acidente, sem nenhuma intenção de forçar a barra. Só que a senhorita V sabia que, no fundo, o Ryota tinha aquele desejo. Sexo. E isso foi o que a fez decidir terminar. Ryota voltou para casa frustrado, até meio deprimido. Chegou a pensar em se churrascar, mas no caminho, viu uma garota cercada por uns caras com má intenção. A menina parecia a senhorita V. Ryota gritou como se fosse chamar a polícia, e o berro espantou os caras. Ele conseguiu salvar a garota. Ela ficou super grata, dizendo que ele foi o único com coragem de ajudar. Queria dar algo como agradecimento, mas, do nada, Ryota recebeu uma ligação e teve que sair correndo. Era o pai dele, que voltou pro Japão do nada e chamou o Ryota para um hotel. O pai estava todo animado, contando que ia casar de novo. Aquela noite era o primeiro jantar juntos, e ele queria que o Ryota conhecesse a futura madrasta. O pai não parava de elogiar a beleza dela e disse que a mulher já tinha uma filha de outro casamento, uma garota linda, da idade do Ryota, também no ensino médio. Ryota ficou surpreso com o casório repentino do pai. O velho percebeu que o filho não estava bem e perguntou o que rolou. Ryota ficou impressionado com a percepção do pai, mas nem tanto, já que ele trabalhava com vida selvagem, cuidando de bichos que nem falam. Ryota abriu o jogo, mas falou mais sobre ter salvado a garota. O pai elogiou a atitude heróica do filho, mas Ryota desconversou, dizendo que foi só um mal-entendido. O pai quis saber o que rolou depois, mas Ryota disse na lata que correu para casa. O velho ficou meio decepcionado, achando que, se o Ryota tivesse ficado mais, talvez rolasse uma recompensa legal. Você é ridículo, não passa de um taradinho nojento! Ryota disse que não era disso, que não ia tirar vantagem da situação de alguém. Fora isso, a garota que ele ajudou tinha uma vibe meio pesada. Logo, as pessoas que eles esperavam chegaram. A futura madrasta do Ryota se chamava Maru, e a filha dela era a Yuzuki. Ryota logo reconheceu a Yuzuki. Era a garota que ele salvou. Quando a Yuzuki viu o Ryota, correu na direção dele, o empurrou sem querer, e os dois caíram com ela por cima. A menina parecia estar chorando, dizendo que queria encontrar o Ryota para agradecer. O pai do Ryota ficou confuso, querendo saber como o filho conhecia a Yuzuki. Ryota explicou que tinha acabado de conhecê-la naquele rolo. Amaru ficou sem entender, até o pai do Ryota contar a história. Ela ficou feliz por ter um filho tão gente boa. O casal então disse que estava aliviado, porque a Yuzuki e o Ryota iam morar juntos quando voltassem pro exterior. A Yuzuki já tinha até se transferido para a mesma escola do Ryota. Tudo estava pronto. Antes que o Ryota soubesse do plano, a Yuzuki estava toda empolgada por encontrar ele de novo. A Yuzuki detestava homens,
Achava que todos os homens só eram legais com ela porque só pensavam em uma coisa. Só que com o Ryota era diferente. Você é viado! Ela disse que ele ajudou ela, uma completa estranha, sem pedir nada em troca. O crush dela pelo Ryota virou amor rapidinho, quase uma obsessão. Ela começou a querer ele mais do que deveria. O jantar da família acabou. O pai do Ryota e Amaru decidiram dar um pulo num bar, enquanto pediram pro Ryota voltar pra casa com a Yuzuki. Ele ia chamar a menina pra ir embora, mas quando olhou pra ela, lembrou da senhorita V. As duas eram muito parecidas. A Yuzuki percebeu que o Ryota estava encarando ela e perguntou o que rolava. Ele ficou meio sem graça, sem saber o que responder. Agora eles eram tipo irmãos, mas o Ryota ainda não conseguia engolir essa realidade assim de cara. A Yuzuki se aproximou e chamou ele de Nachan. Ryota levou um susto. Ela tentou acalmar ele, dizendo que não ia pular em cima dele do nada. Admitiu que entendia que ele estava confuso. A Yuzuki disse que não curtia essa formalidade toda do Ryota com ela. Logo seriam família, então ela queria que fossem mais de boa, sem ficar presos em frescuras. Queria que o Ryota chamasse ela só pelo nome, sem honoríficos. De repente, a Yuzuki agarrou o braço do Ryota. Ele, todo confuso, perguntou o que ela estava fazendo. Ainda mais na rua, a Yuzuki disse pra ele não se preocupar, que era normal eles serem próximos agora que ela era a irmãzinha dele. Ryota ainda pediu pra ela soltar o braço. Ela ignorou e sussurrou pra ele chamar ela de Yuzuki. Ryota se esforçou pra chamar a menina pelo nome. Aí, do nada, ela deu um beijo na bochecha dele, o que deixou o Ryota em choque. Ele perguntou o que raios ela estava fazendo. A Yuzuki explicou que isso era normal entre irmãos. Ryota não engolia que beijo era coisa de irmão. A Yuzuki insistiu que era normal sim, que ela fazia isso direto com a irmã mais velha dela. Ryota ficou surpreso ao saber que a Yuzuki tinha uma irmã mais velha. Ela explicou que Amaru tinha 2 filhas, mas depois do divórcio, a irmã mais velha foi morar com o pai. Esse papo deixou o clima meio estranho. A Yuzuki pediu desculpas por ter pesado a vibe. O Ryota disse que tudo bem, mas ficou curioso se aquele rolo tinha deixado a Yuzuki sozinha. E de fato, ela se sentia sozinha. Mas isso era coisa do passado. Ela também sabia que seus sentimentos não mudariam. Queria que o Ryota, como o irmão mais velho, cuidasse dela e tivesse carinho por ela dali pra frente. No dia seguinte, na sala de aula, o lugar do Ryota não era muito longe da ex-namorada dele, a senhorita Usagawa. A senhorita Usagawa sentava toda reta, olhando pra frente. Logo depois, o professor chegou e anunciou que a turma tinha uma aluna nova. A Yuzuki entrou na sala e, quando ficou na frente da classe, pediram pra ela se apresentar. A senhorita Usagawa, ao ver a Yuzuki, correu e abraçou ela. Parecia que estava morrendo de saudade. A senhorita Usagawa chorava, dizendo que a espera dela tinha acabado, que finalmente encontrou a Yuzuki que ela gostava há tanto tempo. A Yuzuki só ficou com cara de vergonha, enquanto o Ryota lá no fundo estava bem confuso com o que estava rolando. Agora, o foco vai para a senhorita Usagawa. Desde pequena, ela sempre teve gostos diferentes dos outros. Por isso, nunca se encaixou direito. Mesmo agora, quando estava na bad ou triste, só uma pessoa conseguia acalmar e confortar ela, a Yuzuki, a irmã gêmea dela. A senhorita Usagawa chorava muito, e a Yuzuki sempre pedia para a irmã parar de chorar. Aí, a senhorita Usagawa dizia que se a Yuzuki desse um beijo nela, ela parava. E a Yuzuki dava o que a irmã pedia, não um beijo na bochecha, mas na boca. A Yuzuki não era só a gêmea dela, era o porto seguro emocional da senhorita Usagawa. Ela não conseguia viver sem a Yuzuki, mas um dia, as duas foram separadas. A senhorita Usagawa, claro, ficou arrasada. A Yuzuki tentou acalmar ela, dizendo que, se a senhorita Usagawa fosse uma boa menina, elas iam se encontrar de novo um dia. Essas palavras foram tipo uma maldição para a senhorita Usagawa, mas ela só podia obedecer. Agora, a espera tinha acabado. Ela finalmente podia ver a Yuzuki de novo. A senhorita Usagawa abraçou a Yuzuki na frente de todo mundo, deixando todo mundo que viu com uma pulga atrás da orelha. A Yuzuki não retribuiu o abraço. Ela se soltou e pediu para a senhorita Usagawa parar. A senhorita Usagawa ficou confusa com o comportamento da Yuzuki. O Ryota perguntou o que estava acontecendo e a Yuzuki respondeu que a irmã dela estava sendo chata. Ela não curtiu que a senhorita Usagawa veio e abraçou ela daquele jeito na frente de todo mundo, sem nem prestar atenção no ambiente. Ouvir a Yuzuki chamar ela de chata deixou a senhorita Usagawa sem chão e confusa. Ela pediu desculpas, mas a Yuzuki disse que ela estava pedindo desculpas para a pessoa errada. A senhorita Usagawa ficou ainda mais perdida com o que a Yuzuki queria dizer. A Yuzuki parou de chamar a senhorita Usagawa pelo primeiro nome e começou a chamar a irmã gêmea de Usagawa. Aí, a Yuzuki virou pro Ryota e disse que eles dois iam almoçar juntos, ela e o irmão mais velho querido. A senhorita Usagawa ficou paralisada vendo os dois. Ficou ainda mais confusa quando a Yuzuki deu um beijo na bochecha do Ryota. A Yuzuki deu um sorrisinho e disse que não era natural como era com elas antes. Agora, ela estava dando um beijo de irmã pro Ryota, o novo irmão dela. A senhorita Usagawa perguntou: "E eu? Como fico?" Eu quero que você se f***.
A Yuzuki respondeu na lata que não dava mais, porque agora elas eram estranhas. A Yuzuki pegou a mão do Ryota e saiu. Mas a senhorita Usagawa segurou a Yuzuki por um momento, perguntando por que ela estava agindo daquele jeito com ela. A Yuzuki, com raiva, disse que era natural, já que a senhorita Usagawa também tinha dado um pé na bunda do Ryota. Essas palavras fizeram a senhorita Usagawa sentir um peso no peito, não por ter terminado com o Ryota, mas por ter chateado a Yuzuki, a pessoa que ela amava. A senhorita Usagawa não podia mais negar que era lésbica. O tempo passou e a noite chegou. O Ryota teve um dia longo, com um monte de coisa acontecendo. Por isso, ele não estava a fim de cozinhar. Chegou em casa, abriu a porta e tomou um susto quando a Yuzuki deu as boas-vindas. Ele tinha até esquecido que agora tinha uma meia-irmã. O Ryota chegou bem tarde aquele dia por causa das atividades do clube. Não tinha tempo para cozinhar, então sugeriu pedir uma pizza para o jantar. A Yuzuki disse que não precisava, porque ela já tinha feito o jantar para ele. Convidou o Ryota para tomar um banho enquanto ela cuidava da roupa suja. Pediu para ele passar as roupas que precisavam ser lavadas. O Ryota agradeceu pela ajuda e entregou uma sacola com as roupas sujas. A Yuzuki parecia toda feliz com a sacola na mão. O Ryota correu pro banho. Logo terminou e o jantar já estava pronto para ele. Ele curtiu a comida que a Yuzuki preparou. Depois, ela ainda serviu umas fatias de melancia para eles comerem juntos. Sinceramente, o Ryota estava meio preocupado com o que rolou na escola aquele dia e achava que isso podia azedar as coisas com a Yuzuki, mas pelo visto, não tinha com o que se preocupar. Do nada, a Yuzuki sentou do lado do Ryota. Quando ele perguntou por quê, ela disse que era mais fácil alimentar ele de pertinho. O Ryota lembrou ainda mais da senhorita Usagawa, porque a Yuzuki era mesmo muito parecida com a irmã. Ele pediu para ela parar, mas a Yuzuki ficou ainda mais firme. Até chamou ele de Ryota, sem cerimônia. O Ryota acabou cedendo ao jeito dela. Depois perguntou que nome ela tinha usado para chamar ele. A Yuzuki devolveu a pergunta, querendo saber se ele preferia ser chamado de Niazinho ou Ryota-kun. O Ryota, desviando o olhar, disse para ela chamar de Niazinho, como de costume. Depois do jantar, a Yuzuki foi cuidar da roupa do Ryota. Ela pegou uma camiseta do bolso dele e cheirou. A Yuzuki usava as roupas sujas do Ryota para satisfazer umas vontades dela. Quando terminou, lembrou que o Ryota via a senhorita Usagawa nela. Sabia que ele ainda não tinha esquecido a ex. Isso irritava a Yuzuki, mas ela ia usar isso a seu favor o quanto quisesse. No dia seguinte, na escola, o Ryota encontrou a amiga de infância, uma garota meio molecona chamada Yatsuba. Eles estavam no vestiário dos alunos. O Ryota pediu para ela sair, porque ele queria trocar de roupa. Afinal, a Yatsuba era menina, e era estranho ela estar ali. A Yatsuba disse que estava de boa, porque não tinha nenhum cara ali, só o Ryota na frente dela. Ela não via o Ryota como homem. Pediu para ele não ligar para ela. Aí, enquanto o Ryota trocava de roupa, eles começaram a falar sobre a Yuzuki. A Yatsuba disse que a Yuzuki virou a sensação da escola do dia pra noite. O charme dela era inegável. Ainda mais com aquele jeito amigável. Era certeza que ela ia ficar popular rapidinho. A Yatsuba quis saber se a Yuzuki tinha namorado, mas o Ryota respondeu que a meia-irmã não tinha. A Yatsuba ficou chocada, sem acreditar. Com o charme da Yuzuki, ela achava que a menina devia ter pelo menos 1 ou 2 namorados. A Yatsuba aceitou a informação meio a contragosto. Sabia que a Yuzuki parecia meio reservada. Quando perguntavam, a Yuzuki sempre dizia na lata que amava o irmão dela. Nunca escondia esse lance de brocon. A Yatsuba achava que isso era só uma tática da Yuzuki. Quis saber se o Ryota se incomodava com o jeito da Yuzuki. E ele disse que não. No fundo, o Ryota sabia que não adiantava se preocupar com isso. A Yatsuba mudou de assunto e falou da senhorita Usagawa. Ultimamente, a ex do Ryota não parecia estar bem. Toda vez que alguém falava com ela, a senhorita Usagawa ficava avoada. Isso fez o Ryota reagir, e a Yatsuba percebeu que o amigo ainda não tinha esquecido a ex. Ela tentou ser um ombro amigo pro Ryota. Disse que sempre que ele precisasse, ela ia estar lá para ouvir. Até tentou chamar o Ryota para sair, mas ele recusou. O Ryota sentia que ficar com a Yatsuba o deixava relaxado. Na cabeça dele, a Yatsuba nem parecia menina. O Ryota chegou em casa. A Yuzuki deu as boas-vindas, mas chamou ele de Ryota-kun de novo. Como antes, pediu as roupas sujas dele e sugeriu que ele tomasse um banho, mas dessa vez o Ryota recusou. A Yuzuki disse que não era legal, que ele estava todo suado das atividades do clube e precisava se limpar. Ela foi para trás do Ryota e começou a cheirar as roupas que ele ainda estava usando. O Ryota ficou pasmo com o comportamento dela. No fim, não conseguiu recusar e correu pro banheiro. Enquanto estava no banho, sentiu um cheiro doce, igual ao da senhorita Usagawa. De repente, a porta abriu e a Yuzuki entrou, toda animada, perguntando se ele precisava de ajuda com o shampoo. Acabou.